Olá, igreja, tudo bem? Felizmente, nós estamos novamente privados de nos reunir fisicamente ali no templo para prestar culto a Deus, nosso culto público, mas pela graça do nosso bom Deus, nada nos impede de nos reunir em casa com nossa família para cultuar a Deus, né, o nosso culto doméstico, para ter o nosso exercício devocional. E nesse instante, então, eu convido você para estar se reunindo então com toda a sua casa para ter esse tempo precioso junto ao Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 95, verso 1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, nesse instante, reserva esse momento, nós vamos orar pelo nosso culto doméstico. Eu convido você, então, a separar esse tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós vamos cantar, vamos ouvir a pregação e que seja um tempo proveitoso para que Deus esteja fortalecendo a sua fé, da sua família. É um tempo realmente abençoador. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, graças ao Pai nós te rendemos porque, mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis, o Senhor tem cuidado do teu povo. E nesse instante, ó Pai, queremos prestar culto ao Senhor. Cada um estará em sua casa, prestando um culto, digamos, doméstico. E o Senhor, ó Pai, que esteja conosco, nos conduzindo, e que seja um tempo realmente de crescimento espiritual para cada família. Obrigado porque é o Senhor que nos convoca a adorá-lo. A Tua palavra mesmo nos faz esse convite. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor reúne o Teu povo, mesmo distante, ó Pai, para servir ao Senhor. Que o Senhor esteja abreviando esses dias para que possamos retornar, ó Deus, à nossa reunião pública, mas que até lá a nossa vida, a nossa caminhada cristã esteja realmente voltada para Ti, centrada em Ti. Nos ajude, Deus, a viver de acordo com o Teu querer. Essa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, então, louvar a Deus esse instante.
vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como amigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, meus irmãos. A paz seja com vocês. Hoje o tema do nosso sermão é Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Esse tema foi desenvolvido no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. Então, se quiserem abrir suas Bíblias, faço esse convite a vocês para que possamos ler juntos. E o texto nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, vamos orar antes de refletir a respeito do texto? Pai Santo, eu te agradeço e te louvo por mais um dia de vida, mais um santo dia do Senhor, no qual o Senhor está conosco, o Senhor fala conosco e edifica a sua igreja, apesar dessas dificuldades todas que estamos passando, não podendo nos reunir, sentindo saudade uns dos outros, mas sabemos que no Senhor somos uma grande família da fé e que o Senhor cuida de nós a todo instante. Que o seu Santo Espírito nos ilumine nesse momento de reflexão, Pai, acerca da sua palavra e nos encoraje a ser diferentes do modo do qual já estamos. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse texto ele é uma continuação ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do relato da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou, o texto diz que Jesus alimentou 5.000 pessoas, 5.000 homens. Então sabemos que os relatos antigos anulavam, praticamente nem consideravam a existência das mulheres, E aí a gente deduz que o povo era composto ali, os homens,
né? Quando se utiliza a palavra homens, são homens adultos. E a gente faz uma estimativa de que eles eram casados, então 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, e é bem provável que cada casal tinha pelo menos um filho, então deu um total aí de pelo menos por volta de 15.000 pessoas, né? Então esse é um relato grandioso. Primeira multiplicação de pães e peixes, ela foi um relato grandioso e demonstrou o poder do Senhor Jesus, o poder provedor do Senhor Jesus, né? O nosso Pai alimentou o povo no deserto com o maná, e Jesus aqui mostrou um poder tão grande quanto. Então, nós temos esse relato, e agora temos o relato seguinte, que está, de uma certa forma, atrelado ao relato dos pães e peixes. Por isso que no versículo 52 o texto nos diz que eles estavam ali com o coração endurecidos, né, com o coração endurecido, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Então eles não compreenderam, ficaram com o coração endurecido, mas não é um coração endurecido no sentido de farisaico, não é um coração endurecido no sentido de não temos fé, não cremos que você é o Filho de Deus. É um coração endurecido ali no sentido de ignorância mesmo. Eles não tinham todo um aparato teológico no qual temos hoje, temos um acervo gigantesco na internet, né, o que nos torna praticamente indesculpáveis, né, diante da ignorância. Né, não temos desculpas para sermos ignorantes. Né, então, porque temos toda uma gama de informação ao nosso bel prazer, para que possamos utilizar a torto e a direito. Mas vamos voltar aqui para as nossas questões. Então, é interessante observar que Marcos ele faz uma descrição bem resumida a respeito do movimento do mar. Mateus, lá no capítulo 14, versículo 24, parte B, ele descreve de uma forma mais vívida. Ele diz assim, que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, a gente tem os discípulos, eles estão no barco, né, estão remando com força, né, utilizando toda a força física, e há um vento contra o barco, que joga as ondas das águas contra eles também. João 6,18 diz que o mar estava agitado por um forte vento. Né? Então nós temos 3 relatos do mesmo acontecimento, e que cada um nos dá um detalhezinho. Então é interessante que, né, vindo aqui para o fato em si, que Jesus ele não pediu para os discípulos. Ele não sugeriu, ele não aconselhou os discípulos para passarem do outro lado do mar. Ele os compeliu, diz o texto. Ali a palavra para compeliu também pode ser mudada por o verbo ordenou. Então Jesus foi categórico, Jesus falou de modo imperativo, vão para o outro lado. E é interessante, eles não tinham opção, eles não tinham essa opção de, não quero ir. É muito interessante nessas relações de mestre e discípulo, que o mestre diz algo e o discípulo vai e faz. Então no caso aqui dos discípulos do Nosso Senhor não é diferente. Então eles foram. E é interessante da gente o que é interessante para observarmos é que ao obedecerem, eles foram empurrados por uma tempestade. Então acabou, né, o relato da multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus mandou a multidão embora e falou para os discípulos, vão para o outro lado. Aí Jesus subiu ao monte para orar, e os discípulos se depararam
com uma tempestade. E é interessante porque já era na quarta vigília da noite. Quarta vigília é uma forma grega, né? Uma forma romana, bem dizer, para descrever a vigília aqui. Os judeus creem que há somente 3 vigílias e os romanos dividem em 4 vigílias. Então era a quarta vigília ali da noite. Então parece que, né, que nós temos um relato de algo que Jesus propositalmente enviou eles para uma tempestade. E olhem só que incrível, né? Se a gente parar para observar, olhem só, né? Eles foram empurrados para uma tempestade. Mas e como que a gente vai entender isso? Como que vamos entender o nosso Senhor empurrando praticamente os seus discípulos para uma tempestade? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Às vezes o Senhor nos coloca em algumas situações que nós ficamos atônitos, nós ficamos assim, Senhor, por quê? Por quê? Porque Deus nos empurra para o centro de uma crise. Nós estamos vivendo a crise do Covid, estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, política. Estamos vivendo uma catástrofe aqui na nossa nação. Por que Deus permite isso? Por que nós somos sacudidos por vendavais maiores do que as nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves aterrorizam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Por que, meus irmãos? Nós fazemos muitas perguntas, por que isso e por que aquilo, e a palavra de Deus ela nos responde. A palavra de Deus nos dá as respostas que precisamos para isso. Olhem só que fantástico, né? O que Jesus fala lá para nós em Mateus 7, dos versículos 24 ao 27. É o final do Sermão do Monte. E olhem só que fantástico. Jesus finaliza de uma forma tão sublime o Sermão do Monte que nós podemos encontrar várias respostas para a nossa vida lendo o Sermão do Monte. Jesus nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só que fantástico. Então, Jesus está dizendo aqui que aqueles que são seus discípulos, eles ouvem as suas palavras e as pondo em prática, como os discípulos de Jesus estavam fazendo, como os apóstolos já estavam fazendo, né? Porque se voltarmos um pouco para trás ali no texto, nos versículos e capítulos anteriores, vemos que os discípulos foram enviados para pregar a palavra, para curar pessoas, para expulsarem demônios. Tanto que Herodes ficou sabendo disso. E ele até pensou que era João Batista que havia ressuscitado. Pensou que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Mas não. Era o próprio Senhor Jesus. Então é sinal que os discípulos eles estavam colocando suas palavras em prática. E diferente do outro relato de tempestade dos discípulos no barco, nesse momento os discípulos não ficaram apavorados. O relato não nos diz que eles ficaram apavorados como no primeiro relato de tempestade, no qual o Senhor Jesus estava dormindo no barco e eles chegaram todos afoitos, todos atônitos, espantados. Senhor, nós vamos morrer. Isso não te importa? O Senhor não se preocupa com isso? Nesse momento aqui não. Nesse momento, eles já receberam, em parte,
a palavra de Deus, já estavam em parte colocando ela em prática, e é interessante que eles estavam firmes. Óbvio que é comum sentir medo, né, numa situação dessa, né, mesmo eles sendo pescadores, né, a maioria deles sendo pescadores, ainda assim assusta, porque olhem o nosso, o nosso tamanho, né, a nossa força, o quão pequeninos somos diante de um mar em fúria, diante de ventos impetuosos. Então todos nós podemos ficar desesperados. Mas ali não. Ali eles nem estavam com Jesus perto. E ainda assim, eles ficaram firmes. Continuaram ali remando, mas o barco não saía do lugar. É como a casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os tempos fortes, os ventos fortes, e a casa permanece firme. Por quê? Porque Jesus fala que o homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, que é ele mesmo. Então pode vir tudo. Podem vir as doenças, pode vir o Covid, pode vir um acidente, pode vir uma crise financeira. Estamos sobre a rocha. E glória a Deus por isso. Que maravilha saber que temos um Senhor que se compadece de nós diante da nossa pequenez, mesmo sendo pobres, pequenos e pecadores. Olhem só que alegria. Como Deus é bom, meus irmãos. O puritano Matthew Henry, ele vai nos dizer que, com frequência, a igreja é semelhante a um barco no mar, sacudida pelas tempestades e sem conforto. Nós podemos ter Jesus ao nosso lado e ainda assim o vento e a maré contra nós. Mas é um consolo para os discípulos de Jesus, em uma tempestade, saber que o seu mestre está no monte celestial, intercedendo por eles. Então nós estamos aqui num momento no qual Jesus subiu ao monte e estava intercedendo pelos seus discípulos. Começou a tempestade, meus irmãos. Eles permaneceram firmes. Mas daí no meio dessa tempestade, de repente, aparece andando Jesus pelas águas. E os discípulos ficaram extremamente assustados. Eu acho interessante que nós somos muito supersticiosos muitas vezes. Às vezes zombamos, olhamos para o texto, né, dizendo assim, mas como assim? Como pensavam que Jesus era um fantasma? Porque as Escrituras, o Antigo Testamento, não nos dá base nenhuma para crer que na existência de fantasmas ou de algum tipo de espíritozinho que fica vagando por aí. Mas eles olharam, se assustaram, pensaram que era um fantasma. Então, acerca de superstições, meus irmãos, o William Hendrickson, ele vai nos dizer o seguinte: mesmo nos dias de hoje, existem pessoas, incluindo membros da igreja, que consultam adivinhadores para descobrir o que acontecerá com a economia. E que na sexta-feira 13, quando um gato preto cruza seu caminho, entendem tal coincidência como indicando um mau agouro. Ou recuam, horrorizadas, para não passar por baixo de uma escada. Meus irmãos? Então, são coisas bobas, mas que desfocam, tiram o foco do nosso olhar do referencial da nossa fé. O referencial da nossa fé, a referência principal, é a cruz de Cristo, é o Cristo ressuscitado. O sangue verteu na cruz, ele morreu e ressuscitou. Esse é o pilar da nossa fé. E muitas vezes a gente se pega, às vezes a gente vê irmãos crentes, várias pessoas de igreja, acreditando em signos, acreditando que as fases da lua vão interferir no relacionamento amoroso, e vários outros tipos de coisas, paganismo, gospel, vou ungir um objeto, aqui porque esse objeto daí vai ser abençoado, esse objeto vai proteger a minha casa. Há um tempo atrás teve um cidadão aí, um abençoado aí que estava ungindo feijãozinho para curar o Covid. Misericórdia.
quanta tolice acreditar numa coisa dessa. Mas, graças a Deus, temos um Deus bom, somos servos do Deus vivo, que está conosco, e que se revelou a nós, revelou o seu poder, revelou a sua magnitude de tal forma que nós podemos ter uma ideia lógica, nós podemos ter uma revelação lógica da sua existência, do seu poder e dos seus feitos. Nós cremos num Deus lógico, nós cremos num Deus que produz uma fé racional em nós, meus irmãos. Nós não cremos no Deus do mundo das fantasias, não cremos no Deus da história do mágico de Oz. Não cremos em qualquer outro Deus fantasioso. Cremos no Deus único, Criador dos céus e da terra. E em seu único Filho, Cristo nosso Senhor. É nisso que tem que estar centrada a nossa fé. Não em superstições. E é interessante. Então há esse momento em que Jesus aparece sobre as águas. Os discípulos se assustam. O relato de Mateus diz que Pedro pergunta se... Jesus fala que é ele e Pedro fala: Senhor, então posso ir aí contigo? E Jesus fala que sim. Jesus chama Pedro e Pedro desce, começa a andar pelas águas, ele sente o vento. Aí sentiu o vento, sentiu o baque do acontecimento ali e... como quando a gente leva um susto, né? Leva um susto, ai meu Deus. Daí Pedro, imagino Pedro assim, se assustando e falando, ai meu Deus, e começou a afundar. Senhor, me salva! E Jesus chega, toma ele pela mão. Eita, homem de pequena fé. Pedrão é um cara muito engraçado. Ele tem seus momentos maravilhosos. Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois é, Pedro, mas não foi por conta própria que você soube disso. Foi o Espírito Santo que te revelou. Daí logo em seguida, né? Senhor, não, fique tranquilo, nada vai te acontecer. Aparta-te de mim, Satanás. Então Pedro sempre que tem aquele ápice na vida de Pedro, ali nos relatos bíblicos, ele dá um jeitinho assim, né? Poxa vida. E aí nós como crentes, nós temos os nossos momentos Pedrão também, né? Na nossa prática da fé. Estamos caminhando, daí de repente vem aquele deslize. Opa, mas espera aí. Nós construímos a nossa casa na rocha. O vento soprou contra o barco. E estamos firmes. O Senhor nos puxou pela mão. O Senhor nos resgatou da morte eterna. E olha só que maravilhoso isso. Então, aqui continuando o relato de Marcos, Jesus, ele diz, não tem mais, sou eu, tende bom ânimo. Olhem só que maravilha. Não temam. Então, aparece Jesus, ele chega, diz para não temerem, Pedro pede uma confirmação, é confirmado. Então Jesus está lá com eles, tanto que no final do relato de Mateus dizem, né, que realmente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que maravilha. Eles reconhecem que ele é o Filho do Deus vivo. Olha só que maravilha. Então Dewey Mulholland, ele vai nos dizer o seguinte, que a convergência de tantos fatores não pode ser acidental. Jesus está demonstrando quem ele é, o único que caminha sobre as águas e faz o vento se acalmar. Ele fala e faz somente o que Deus pode fazer. E olhem só que incrível. Dois detalhes aqui. Nós não conhecemos Jesus até que ele se revele a nós. Se Jesus não se revelar, não é a nossa vontade, não é carne e sangue que nos revelarão. É o próprio Deus. Ele se revela a nós por sua boa vontade, pelo seu bom propósito. E que o conhecimento de Cristo, assim como ele é em si,
e próximo de nós é suficiente para fazer os discípulos se alegrarem até mesmo em uma ventania e perderem o seu medo. Então ele acalmou o coração deles. Vejam que maravilha. Jesus disse, se acalmem, tendem bom ânimo, sou eu. Esse sou eu aqui, no grego, são as palavrinhas ego eimi. Então há um consenso teológico de que Jesus está dizendo aqui, fiquem tranquilos, eu sou, está com vocês. E o único que pode exercer o título de eu sou é o próprio Deus. Então, quando Deus se revelou para Moisés para libertar o povo de Israel, ele diz o seguinte, lá em Êxodo 3, versículos 13 e 14. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier falar aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Olha só que incrível, meus irmãos. O próprio Deus se revelando aos discípulos, não se preocupem, o barco está agitado, vocês estão firmes sobre a rocha. Vocês estão seguindo fielmente a minha palavra. O vento está contra vocês, o mar está contra vocês. Mas eu sou, está aqui com vocês. E é isso que nós temos que ter em mente, meus irmãos, na prática diária da nossa fé. Eu sou, está do nosso lado. Eu sou, está conosco. E muito interessante também o relato de João, no Evangelho de João. No capítulo 8, dos versículos 47 ao 58, Jesus, ele toma para si novamente o título, o nome de Deus. Ele diz, eu sou, novamente. João vai nos dizer assim, os fariseus eles estão interrogando Jesus, então o relato nos diz o seguinte, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olhem só a cereja do bolo, meus irmãos. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou se revelou a eles. Eu sou se revelou a nós. Eu sou chega diante da tempestade e fala para ela assim, se acalme, fala para o mar, se aquiete. Chega para as nossas crises, para os nossos medos, para os nossos pavores, se aquiete.
Jesus fala para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Eu visto os lírios do campo, eu alimento as aves do céu, que nada fazem por isso. Quem dera por vocês, pequenos pecadores, homens de pequena fé. Olhem só que mensagem maravilhosa, que mensagem de esperança. As boas novas do Evangelho nos devem constranger o nosso coração a tal ponto que confiemos no Senhor, que sigamos as suas palavras, que sejamos como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E aqui algumas considerações, meus irmãos, para que possamos refletir a respeito desse relato maravilhoso e que possamos ter confiança na revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho, para a nossa vida. Então Jesus, ele é poderoso para acalmar todas as nossas tempestades existenciais. Seja o seu problema conjugal, marido e mulher, estão com vários problemas. Às vezes é algum problema com pecado, às vezes é algum problema financeiro, algum problema de estresse um com o outro. Meus irmãos, a coisa mais normal do mundo é pessoas se irritarem, se frustrarem umas com as outras. E no casamento não é diferente. No casamento mostramos o mais íntimo do nosso ser ao outro. É óbvio que teremos problemas, mas o Senhor é conosco. Nossa casa foi construída sobre a rocha. Então perdoe o seu cônjuge. Dê a ele o amor devido. Dê a ele o amor que Jesus dá. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Jesus não quis usurpar o ser como Deus. Não, ele se entregou, se fez servo. Então sejamos servos das nossas esposas. Nos entreguemos as nossas vidas por elas, se necessário for. Ou pode ser uma crise financeira, que pode ter falido ou quase falido, ter sujado o nome. Vamos correr atrás. Temos do nosso lado aquele que é poderoso para nos guardar de cair. E embora caiamos, ele é poderoso para nos levantar. Pedro afundou na água e Jesus puxou ele pela mão. Venha cá, homem de pequena fé. Pode ser alguma enfermidade que rouba os nossos sonhos, que tira as nossas forças, seja uma enfermidade física, uma enfermidade emocional. Pode ter alguma doença na nossa vida, alguma doença psicológica, ou um câncer, qualquer coisa, que vai ser o nosso espinho na carne pelo resto da vida, meus irmãos. Mas e aí? Onde está construída a nossa casa? Se a nossa casa está construída na rocha, que é Jesus, na rocha eterna, na pedra angular, que é o Senhor Jesus, tudo isso daí é passageiro. O grande sábio, lá em Eclesiastes, vai nos dizer que tudo é vaidade, que tudo tem seu tempo debaixo do sol, e ali a palavra para vaidade também pode ser traduzida como fumaça. Essa vida é como fumaça, ele vai dizer. Porque tudo aqui passa. Para nós o momento pode parecer eterno por causa da dor, mas não é eterno, meus irmãos, é temporário. E o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Eu sou, está do nosso lado. E todos os nossos medos podem acabar. Os discípulos viram alguém andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados. Às vezes não é isso, às vezes é uma situação, algum desastre ecológico que ocorre onde moramos, pode nos aterrorizar, pode nos encher de medo, mas o Senhor está conosco.
Então vamos refletir, meus irmãos. Onde está construída a nossa casa? Vamos confiar, depositar nossa confiança, meditar na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus é o autor da nossa fé. E que os nossos medos, nossos problemas estão com Ele. Podemos sofrer, podemos estar carregando vários espinhos na carne, mas é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus vai nos dizer, diante de tudo isso, a minha graça te basta. Então que possamos confiar nessa graça maravilhosa que o Senhor nos concede dia após dia. Vamos orar? Pai Santo, quero louvar a Ti por esse momento de reflexão. Quero Te agradecer pelo Seu Filho que se revelou a nós. Pelo Seu Filho que chega se apresentando dizendo, eu sou. Pelo Seu Filho que na hora que estamos com medo, nos puxa pela mão, nos exorta pela nossa pequena fé. Mas diz, não temas, tende bom ânimo, eu sou. Estou aqui. Muito obrigado, Deus, por essa maravilha na nossa vida. Que nós possamos, Pai, com a capacitação do Teu Santo Espírito, ser úteis no Teu reino, ser cada vez mais corajosos, mas corajosos tendo em mente que o Senhor é Senhor das nossas vidas e que é o Senhor quem provê a coragem para nós. E que dia após dia, Senhor, o Senhor nos deixe, nos torne cada vez mais convictos de que estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é o Teu Filho. Para que quando virem as tempestades, quando virem as enchentes, quando os ventos baterem em nós, nós lembremos do sacrifício do Teu Filho. Lembremos que temos a Sua mão forte do nosso lado e principalmente que a Sua graça nos basta. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fazer